Olá, tudo bem? Pastor Rodrigão, mais uma vez aqui reunidos com você para estarmos buscando em nome de Jesus Cristo ao nosso Deus, conhecendo a palavra de Deus para não sermos mais enganados e poder sim ter o conhecimento daquilo que nos libertará de todo o erro, de toda a culpa, de tudo aquilo que nos aprisiona nessa terra, que é a verdade da palavra de Deus. O próprio Filho, o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra de Deus. E nós oramos essa noite, clamamos para que ela venha nos libertar de todo jugo, de tudo aquilo que nos prende, nos aprisiona, para que a presença de Deus possa se manifestar com força, com amor, com graça, com misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Então, muito bem-vindo aqui. Eu já vou pedir para ti dar um like neste vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar. Ativa o sininho para quê? Para te não perder nenhum post desses dias que nós estaremos fazendo o plano anual de leitura bíblica. Participe conosco, esteja conosco, envie para os teus amigos que não conseguem separar um tempo para ler a palavra, mas que nós sabemos que passarão 15, 20 minutos ouvindo a palavra de Deus pelo YouTube, através dessas gravações que tenho feito. Que Deus tenha abençoado a vida de muitas pessoas. Por isso, queridos, eu peço para que tu possa estar abençoando vidas através disso. Seja você um compartilhador. Seja você o responsável para que a palavra de Deus chegue em vidas. Para que a palavra de Deus possa tocar vidas. Seja você um responsável para que isso aconteça em nome de Jesus. Então nós, no sexto dia aqui, nós vamos ler Mateus, capítulo 16, 17 e 18. E a palavra do Senhor, ela diz assim em Mateus capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos sobrou? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de tantos cestos sobraram? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligardes, o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo.
Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter.
Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus seus discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber esta criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 seres lançados no fogo eterno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa ele nos monte as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram? Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. E se não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil ou publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está nos céus. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me, e que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda por causa que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
Amém, queridos? Aqui terminamos então o 6º dia, capítulo 16, 17 e 18, capítulos maravilhosos, e o que mais chama atenção é justamente o final do capítulo 18. Fala a respeito do perdão, fala a respeito, até mesmo aqui nos dá instruções a respeito da oração do Pai Nosso, quando diz: Pai, perdoa a minha dívida como eu perdoo a quem me tem devido. Aqui o conservo não perdoou e foi entregue aos atormentadores. E por causa disso, queridos, nós vemos muitas pessoas sofrendo com ansiedade. Por causa disso, nós vemos muitas pessoas sofrendo por antecipação, depressão. Pessoas que não perdoam são entregues aos atormentadores. Então, se tem algo que nós precisamos fazer para ser livres, é perdoar alguém que nos deve, é perdoar aquele que nos magoou, é deixar ir, perdoar aquele que nos feriu, aquele que talvez arrebentou com a nossa vida. Perdoa, libera, não porque ele merece, mas porque nós merecemos ser livres, porque você merece ser livre. No momento em que você liberar o perdão, você será completamente perdoado e todos os atormentadores serão retirados da sua vida. Por isso eu quero orar contigo esta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Deus abençoando, Pai, a vida de cada um, Pai, que está praticando, está fazendo esse plano anual de leitura. Nós concluímos, Pai, essa palavra falando a respeito do perdão dos pecados. Por isso, Pai, eu oro para que cada um possa perdoar, Senhor, os seus devedores. Oro, Deus, para que cada um possa perdoar, Senhor, os seus devedores, Pai, e viver, Senhor, uma vida linda diante da Tua presença, uma vida de liberdade, uma vida, Senhor, cheia de graça, de unção e de misericórdia da Tua parte. Abençoa e prospera, Senhor, a vida de cada um. Cura a alma, cura feridas, Senhor, cura corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Não te esqueça de ativar o sininho, compartilhar e deixar o teu like. Fique na paz do Senhor Jesus.